Sobre arranhar os móveis, eu também não sei muito o que dizer, parece que assim, além elas terem diferença de espécie, né, tipo de costume de cachorro, costume de gato, cada uma tem um gênio. A Chanel estragou um pouco minha cortina, depois ela esqueceu da cortina nunca mais, e ela pega na lateral do sofá, no bracinho assim embaixo, e ela fica afiando a unha ali, e a Tiffany briga, a gente briga e não adianta, ela sempre faz isso. A Prada não faz nada disso, ela gosta de brincar no colchão quando ela tá maluquinha, que elas fazem uma hora da correria assim. Ela se pendura na lateral do colchão igual Homem-Aranha assim, mas ela se pendura no box, sabe, a parte de baixo do colchão. Mas quando eu coloco aquela saia no colchão, ela não faz mais. Então, assim, a Chanel que é mais problema, porque esse sofá não é o nosso amor, mas se fosse um sofá escolhido e caro e tal, seria um problema, né? Aí, o que acontece? Eu acho que é uma saída, porque pra mim adianta. Eu sei que tem gato que não dá bola, mas as minhas gatas adoram arranhador e adoram brinquedo. Elas brincam com tudo quanto é lixo também, mas elas amam o arranhador, os dois. Elas brincam o tempo todo, eles já estão velhos, tudo estourado, mas elas gostam do mesmo jeito, elas ficam em volta. E se eu tivesse espaço, eu colocaria mais, porque elas gostam mesmo, sabe? Então eu acho que distrair é legal. Dá tudo que você pode dar. A Chanel tem uma pira com um lacinho de orelha da Tiffany. E se eu guardo em algum pote, aqui em cima do bar, teve um dia que ela derrubou tipo umas 5 vezes pra ela tirar o laço dali. Aí eu falei, não dá pra eu guardar esse negócio, ela vai onde eu guardar. Então, dei pra ela e deixei brincar. Então, tem umas coisas que elas gostam, eu dou pra elas mesmo, pra distrair e evitar que elas fiquem fazendo isso. Mas eu acho que também é de gato pra gato. Infelizmente, tem alguns que vão ter essa mania e tem alguns que não. Sobre banho. A Tiffany toma banho no pet. Eu já tentei dar banho nela em casa e foi um inferno, porque ela tem um pelo muito comprido, agora ela tá tosada. Mas além dela ser grande, ela tem pelo comprido. Ela é muito boazinha, ela deixa fazer qualquer coisa nela. Escovar dente, pôr lacinho, ela adora essas coisas, esses mimos assim, inclusive. Mas na hora de secar, o pelo começa a voar. Tinha pelo da Tiffany até na minha alma. Tinha pelo da Tiffany dentro do meu nariz, do meu ouvido, da minha boca, entendeu? Voava e grudava nas paredes e no teto do banheiro. Eu não sabia o que eu fazia mais. Então a Tiffany no pet. Aí a Lola em casa, 2 segundos você lava, meio segundo você seca. E a única coisa que ela faz no pet é cortar as unhas. Porque com a gente ela faz aquela frescura de criança com pai e mãe, sabe? Ninguém consegue lidar. Aí leva no pet e larga, o cara leva, entra com ela lá, ele corta em 1 minutinho, entendeu? Ela não fica se debatendo. Eu não consigo olhar o dente dela, eu não consigo olhar a unha dela, porque ela sai correndo assim, sabe? Briga, parece um gremlin, então tem que ser no pet pra cortar. E as gatas, a Chanel tomou 2 banhos na vida e a Prada tomou 1. E elas são extremamente limpas. Elas não têm cheiro de nada, a não ser a boca delas que tem cheiro de peixe. Elas não têm cheiro de nada, elas são muito limpas. Até porque elas não têm acesso à rua e não vão ter, nem que eu more numa casa, em lugar nenhum, porque eu acho errado, já vou falar disso. E então elas são muito limpas e vão continuar assim. E eu tentei dar banho. Uma vez a Chanel se molhou e eu fui secar ela. E foi aí que eu aprendi que eu não posso mais dar banho nela, porque eu tava secando ela aqui, em 1 segundo ela conseguiu arranhar atrás do meu pescoço, na minha canela, na minha coxa. Então ela me arranhou inteira, só tentando secar a pata dela com o secador. Eu aprendi a lição, né? Que aqui não dá. Se eu tiver que dar banho nas gatas, vai ser em pet, porque eu não tenho como. Todas são castradas. Eu procuro castrar antes do primeiro cio, então é ali naquele tempo limite. Porque gato, por exemplo, tem que castrar pouquíssima coisa antes dela entrar no cio, porque elas são muito pequenininhas e pra cirurgia elas têm que estar desenvolvidas, entendeu? Então eu castrei assim que pôde, antes do primeiro cio, mas teve que esperar um tempo. E a Lola ficou mais chatinha depois da castração e a Prada. A Chanel e a Tiffany foram um pouco mais de boa. A Tiffany até tava na fase rebelde dela ainda, a gente pensou assim, nossa, ela vai comer os pontos inteiros, vai ter que ficar com o cone. Colocou o cone, a Tiffany ficou paralisada, a gente tira o cone. Ela não chegou nem perto dos pontos. A Lola ficou bem manhosinha e a Prada, ela não gosta de nada que prenda ela, então ela passeou já algumas vezes de coleirinha. Só que quando ela sente puxar, ela se joga no chão e fica debatendo, assim, ó. E ela fez isso com a roupinha cirúrgica, que usa depois, sabe? Que eu preferia a roupinha do que o cone. E então toda vez que a roupinha prendia, ela se jogava, então ela passou uns dias muito amuada, muito quietinha, muito triste. Então eu fiquei meio mal, assim. Mas tem que castrar, na minha opinião, porque o bichinho não fica sofrendo, né? Tipo, a gente tá dentro de casa, elas são tudo limpinhas, aí vão ficar sangrando e tal. Gato diz que faz um escândalo, então até pelo bem da nossa convivência com os vizinhos, eu não podia deixar que elas ficassem gritando, fazendo escândalo. E eu não quero que elas tenham cria, não quero mesmo, nem correr o risco disso. Então, assim, eu cuido muito, eu espero que na minha vida isso jamais aconteça, que eu não sei o que aconteceria comigo, mas eu sei que não acontece de propósito com as pessoas, de cachorro fugir ou de cachorro ser roubado. Então eu penso assim, pra ninguém poder judiar das minhas cachorras, das minhas gatas, e nem pra, se por um acaso elas se perderem na rua, elas ficarem sofrendo, porque é um sofrimento pra fêmea na rua, né? Principalmente cadela, a gente vê andando assim. Então,
pra jamais elas passarem por isso. Já tá resolvido, já tá tudo bem. E assim, a única que é mais taradinha, e é pouco, é a Lola. As outras, a Tiffany é um bebezão gigante, sabe? Nunca de pegar a bichinha e ficar fazendo coisa assim. A Lola eu já vi fazendo isso alguma vez. Umas 2, 3 vezes. Mas as outras, nenhuma delas. Então, acho que é melhor pra saúde delas. E sem contar que já tem tanto bicho aí precisando de casa, né, gente? É um ato de amor, eu acho, castrar. Não tem que... preocupação, bobeira, assim, tem que castrar, é a melhor coisa pra elas. Igual eu falei, não vai ser porque você quer que seu cachorro vai sumir, ou talvez vai ser roubado, ou vai ser... Já imaginou ela na mão de outra pessoa? Se seu cachorro é de raça, vamos fazer dinheiro em cima desse bicho, que o ser humano é podre, né? Fazer dinheiro em cima desse bicho, vamos começar a tirar cria, doidado, já pensou? Seu cachorro passando por isso? Seu cachorro castrado, já as pessoas de má índole, já metade já não vão se interessar em adotar. Aí perguntaram qual que é mais apegada a mim, qual é mais apegada ao Alê, qual é a mais grudenta, mais carinhosa. E eu acho assim, a Tiffany é a mais apegada ao Alê. Ela tem um amor louco por ele, assim, absurdo, assim. Ela prefere ele descaradamente. Sofro por causa disso, mas fazer o quê? E comigo, eu acho que as gatas são mais assim, gostam mais de ficar comigo do que com o Alê. E a Chanel, principalmente. Então, daquele jeito dela, né? Me olhando com desprezo, mas ela me ama mais do que ama o Alê. E assim, eu acho que daí tem duas mais grudentas, que eu acho que é a Chanel e a Tiffany. Elas andam atrás da gente o tempo todo, então elas não ficam muito sozinhas. Se eu passo pra esse cômodo, a Tiffany vem atrás. Tem vezes que eu gosto de ficar andando pela casa só pra ver ela ficando atrás de mim em judiação. E a Chanel também vai, ela vai muito junto, assim. A Prada às vezes esquece, tá lá dormindo. Só que mais carinhosas é a Lola e a Prada. A Prada tem um denguinho na hora de dormir, ela dorme em cima da gente, ela precisa mamar na coberta, ela gosta de ficar encostadinha, ganhando carinho, ela ronrona muito. E a Lola também é sempre no colo, nossa, a Lola parece um nenenzinho no colo do Alê, sério. E ela sofre, ela é dramática. E de ciumenta, que me perguntaram também, a Tiffany é a mais ciumenta, mas assim, não com a gente, porque eu tenho exemplo, por exemplo, da cadela da minha irmã, que é extremamente ciumenta e entra na frente e tal. E a Tiffany não faz isso. Mas quando você começa a brincar com uma, você tem que brincar com todas. Hoje eu tava brincando com a Tiffany no chão, daí veio a Lola, e daí veio até a Chanel querendo participar. Mas as gatas querem brincar até com as cadelas, mas na hora que as cadelas estão brincando com a gente, elas querem só a gente, entendeu? Mas o ciúme da Tiffany mesmo em relação às visitas que vêm aqui em casa. Tem que amar ela, tem que falar com ela, não pode tocar em outros bichos. Tem que ser com ela. Então a Tiffany é mais ciumenta assim com as visitas. Aí eu queria falar sobre portela e deixar gato e cachorro passear. Gente, que a menina me perguntou como é que eu ensinei e tinha medo da gata fazer a louca e se jogar do quinto andar. Gente, pra mim não tem. É regra, é ordem. Eu gosto disso de quem doa gata aqui em Curitiba, que pega pesado nisso. Tem que ter tela. Eu tinha uma conhecida que morava no terceiro andar e falou assim, não, meu gato é acostumado. Um dia o gato tava distraído com um bichinho e pulou. Caiu, sei lá. Ele quebrou, teve que fazer cirurgia, pôr pino, não sei o que, agora é tudo telado. Ela disse que ela nunca mais vai pensar assim na vida. Não, ele sabe, ele consegue. Minhas gatas são super desastradas, a Chanel mais do que a Prada. Ela cai o tempo inteiro, não cai igual o gato, ela cai tudo torta. Elas esquecem que elas estão andando aqui em casa, que tem tipo barzinho. Se elas veem um mosquitinho, elas pulam e caem em cima das coisas. Elas derrubam cadeira, elas derrubam coisas grandes, Sério, então não dá pra ficar sem tela. É irresponsabilidade. Se você ama, você põe tela. Porque se você tá andando e você pode cair, ele tá andando ali no parapeito, meu, é desse tamanho, você acha que ele não pode cair? Por acidente, por distração. Se você ama, você põe tela. Mesmo que você mora no primeiro andar, porque daí a gente entra em outro ponto. Gato não tem que passear. E cachorro também tem gente que deixa. Não tem que, gente, não tem que. Olha o canto de desgraça que acontece. As coisas que a gente vê as pessoas fazendo com os bichos. Não tem que passear, gente. Não tem que passear. Eles não precisam disso. Se o cachorro e o gato precisam passear na coleira, você acha que ele precisa ver o sol e dar uma volta, então você leva a passear, é sua responsabilidade. Você adotou, você tem que alimentar, você tem que cuidar, dar carinho, manter aquecido, manter com água geladinha no calor, passear, caminhar. Mas não largar e vai, dê sua volta, espero que você volte, amém. Pelo amor de Deus. Gato não tem que dar volta. É perigoso. Eles podem não voltar, entendeu? Pode acontecer alguma coisa no caminho, eles podem se perder. Depois que eles foram mimados um monte por você, não vão saber nem achar uma comida na rua. Não pode passear sozinho. Não existe, gente. Eu acho isso irresponsabilidade. Não pode. Se eu mudar daqui pra uma casa, pra uma cobertura, pra um sobrado, todos os jeitos eu já fico bolando na minha cabeça como eu vou fazer pra fechar, porque ninguém vai ter acesso à rua. Ninguém vai ter acesso à rua. Porque eu amo. E quem ama, cuida, cara. Eu não vou deixar assim... Eles são crianças. Eles não falam.
entendeu? Eles não vão conseguir te ligar de volta se eles se perderem. Não dá, gente, se eles se machucarem. Não pode. Eu fico muito puta, porque não pode, gente. Pelo amor de Deus, não pode. E eu vejo muita gente que, não tem problema, não tem tela. Não tem problema ela dar uma voltinha. Não dá voltinha, não pode deixar sem tela. Então, vamos ver a próxima pergunta. Gente, me perguntaram também se eu pretendo ter mais. E eu queria ter todos do mundo. Tipo, penso se a gente mudar pra um lugar maior, pegar mais um gato. Mas eu fico preocupada com uma coisa. Esses tempos deu um acidente aqui no apartamento de cima, pegou fogo. E foi de madrugada. E aquele barulho parecia que ia cair o teto. E foi uma correria. Eu olhei pro Ale e falei, pega as cachorras. E eu saí correndo pegar as gatas, enfiei naquela bolsa de passeio, tipo de cachorro, sabe? E eu fico pensando, e se eu tivesse mais um, como é que eu ia conseguir cuidar de todo mundo, sabe? Fico com medo de não conseguir colocar todo mundo embaixo da minha asa, de não dar o cuidado necessário. Então me dá um pouco de medo disso, porque a gente se dispõe a cuidar deles, a proteger e tal e tudo mais. E se eu não desse conta, entendeu? Sabe? Tipo isso. Só esse meu pensamento, mas a vontade é de ter todos do universo. Até acho que caberia mais um gato aqui, inclusive. Aí me perguntaram sobre a roupa e tal. Gente, minhas roupas, minha mãe fica me catando, tudo fica coberto de pelo. Tem alguns tipos de tecido e a maioria das roupas pretas eu não chego perto da minha cama. Mas fora isso, gente, já fica tudo cheio de pelo no closet. Mas na minha cama o negócio é animal, entendeu? Se eu deitar com essa blusa, ela sai parecendo aquelas blusas de pelinho, de verdade. Então eu cuido mais com isso. E eu não uso nenhum produto específico pra tirar o cheiro delas daqui. Porque eu lavo as cobertas, tento lavar a coberta com frequência e trocar as fronhas do sofá ali e tal, sabe? Mas tudo deve ter um pouco de cheiro de cachorro. É que a gente que tem mesmo já fica mais acostumado, né? Enfim, a minha casa já não sou a melhor das diaristas do mundo. Ainda mais desse tamanhico com tanto bicho, sobre, né? Cuidar da Prada, por ela ser albina, por ela ser inteira branquinha e tal, como é que é. E o que acontece é aquele negócio que eu falei pra vocês, aqui em casa elas não têm acesso à rua. Então, e ela também, eu percebo que ela não tem esse costume, tipo, tem nenhuma delas. Tem uma resta de sol ali, vamos deitar ali pra ficar quentinha. Elas não fazem muito disso. Então, a Prada, ela se esquenta mais nas cobertas, coisas assim. Então, eu não tenho muito problema com isso. Não sei se é porque aqui no apartamento, se eu tivesse que ir pra outro lugar, eu ia ter que ficar atenta pra ela não tomar sol, né? E dá pra saber quando ela tá com calor que o nariz dela fica muito rosinha, quase vermelho, e a orelhinha também. Então eu fico meio atenta, só que ela só fica assim de ficar na coberta, sabe? Quando você tá muito quentinha, deitado no quentinho ali, começa a ficar rosinha. Mas é só assim mesmo. Aí me perguntaram sobre a alimentação delas e elas comem só ração. Às vezes a gente fica coração mole, mas eu não costumo dar nada de bobeirinha, principalmente por causa da Lolita, que tá muito gordinha. Mas é só ração. E assim, eu não consigo comprar uma ração light, que é super mais cara, pra dar só pra Lola, porque o único problema aqui em casa é o seguinte: se a gente distrai, tem gato comendo comida de cachorro. Se a gente distrai, tem cachorro comendo comida de gato. E assim, pro cachorro não faz tanto mal, mas pro gato não pode, porque a ração de cachorro tem muito sódio e gato bebe menos água. As minhas gatas, não sei porquê, mas elas gostam bastante de água. Eu vejo elas tomando água bastante durante o dia, sabe? Mas tem gatinho que não. Então eu acho que se eu colocasse uma fonte de água, elas iam pirar, que todo mundo fala que é legal, né? Mas elas tomam bastante água do mesmo jeito. Eu só cuido disso porque elas vão de danada, assim, teve vezes que a gente tá passando, assim, ó, tá os potinhos ali. Elas estão comendo a comida delas, a comida das cadelas, elas disfarçam, vão pro pote das cadelas, pote das gatas, e voltam, sabe, tipo, quando fica disfarçando pra mãe não ver que eu tô comendo de cachorro, mas a gente fica de olho. Principalmente que as cachorras ganham comida 2 vezes por dia, e gato, eu não sei, mas eu tenho esse costume de deixar o potinho com ração, senão fica uma miadeira toda vez que eu passo pelo quarto. Então, quando as cachorras vão lá e comem um pouquinho das gatas, não tem problema. E a das cachorras a gente fica mais atenta, porque é a hora que elas têm que comer mesmo. E é assim que eu cuido, mas é só ração. No máximo eu dou um franguinho ou um peixinho quando eu tô cortando, eu tiro os pedacinhos elas. Ah, não! A Chanel tem uma paixão louca por milho de latinha. Nunca vou entender. Chanel tem uma paixão assim esquisita por umas coisas estranhas. Às vezes ela não quer o frango, o presunto, mas o milho ela nunca nega. Pinhão também elas gostam. Menos a Tiffany não gosta muito de pinhão. Enfim. Se eu pretendo fazer a tatuagem da Prada, sim, gente. Quem não sabe, eu tenho a Tiffany, a Chanel, a Lola. Só não tenho a Prada por falta de grana, mas o espaço tá aqui e eu vou fazer. Eu falei até isso num vídeo de perguntas frequentes, será? Mas eu vou fazer. Guarda aí, gente, é que eu tô sem dinheiro. Me perguntaram também se eu prefiro gato ou cachorro. E isso é tipo virar pra uma mãe e falar: qual filho você gosta mais? Não existe. E vou dizer uma receita pra vocês, pra quem ainda não experimentou.
gato e cachorro junto é a melhor coisa do universo. Aqui, eu acho que elas nem sabem que são gatas, né? As outras nem sabem que são cachorra. Elas nem sabem o que elas são. Elas não sabem o que eu sou, o pai delas barbudo, eu com esse cabelo, e elas assim, a gente é uma família toda esquisita e feliz. Então, elas não sabem a diferença, eu não sei a diferença. Eu acho que tem diferenças, assim, de espécie. Tem cachorros fazem isso, gatos fazem aquilo. E os dois têm o seu charme da mesmíssima forma, sua inteligência e seu carinho da mesmíssima forma. Quando alguém diz que gato não é carinhoso, eu fico puta. Quando alguém diz que cachorro não é inteligente igual gato, eu fico puta. Não sabe, não se meta, sabe? Aquela assim... Não teria jamais como eu dizer qual eu prefiro. Eu prefiro essa mistura assim, tem que ser desse jeito. E é como dizer pra uma mãe qual filho você gosta mais. Jamais diria, gente. Jamais. E é isso, acho que a última pergunta aqui também foi repetida de passear sozinha. Eu acho que eu falei de tudo, o vídeo ficou longo pra variar. Tentei ir cortando e tirando as perguntas pra eu não responder repetido e não demorar pra achar aqui, mas deve ter ficado longo. Espero que vocês gostem, eu fiz assim pra tentar responder todo mundo mesmo, tá? Então eu não li a pergunta de cada uma pra poupar tempo e ir mais rápido, mas eu vi as perguntas de todas, eu não quis falar nome pra não ser injusta, porque eu sabia que as perguntas iam se repetir. Então eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero que vocês adotem muitos bichos, que eles são vida. E tem que sempre ter em mente quando a gente adota ou compra um bichinho que eles vão viver lá, sei lá, uns 15, 18 anos. Tomara que mais que isso. Meu Deus, eu choro quando eu penso essas coisas. Não vou pensar nisso. E que eles são responsabilidade nossa, que eles não falam, entendeu? Que eles vão depender da gente pra comer, pra beber, pra ter um lugar quentinho pra dormir, pra não ficar com calor no verão, sabe? Então, assim, é uma responsabilidade pra vida toda. Não pode cansar de brincar e largar o cachorro velhinho. Não pode, sabe? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver mais dúvidas sobre elas, é um prazer gravar vídeo falando delas, porque são minhas filhas e mãe adora falar de filho, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei se vocês gostaram. Quem quer ver as carinhas delas, corre lá no meu Instagram, Fer Kuzma, no Snap, elas estão lá direto também. Beijo, até o próximo vídeo, gente. Tchau!